já, viu, Janaína? Oi, Dani, boa tarde. Oi, A gente pode Dani. começar, né, Léo? Podemos, Fabiana. Cidade Ilustre, chegou. Bom, gente, boa tarde para todo mundo que está aí. Uma alegria muito grande ver tanta gente conhecida na lista aqui de pessoas que estão na sala. É. Nós estamos começando hoje o nosso segundo dia do ciclo de palestra do Grupo de Pesquisa Bioescritas, que é organizado pela professora Ana Chiara, do Instituto de Letras da UERJ. E nesse segundo dia nós vamos ter duas falas, né? Uma minha e a outra do professor Leonardo. E eu vou apresentar agora o professor Leonardo para poder ele dar seguimento à sua fala, e aí depois é a minha vez. O professor Leonardo Davino de Oliveira é professor de literatura brasileira na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde ele coordena a especialização em literatura brasileira, desenvolve pesquisa sobre poesia e vocal performance, é autor do blog Lendo Canção, é autor do livro Canção, a Musa Híbrida, de Caetano Veloso, de 2012, e co-organizador e autor dos livros Palavra Cantada, Estudos Transdisciplinares, de 2014, Conversas sobre Literatura em Tempos de Crise, de 2017, Bioescritas, Biopoéticas, Pensamento em Trânsito, de 2018, e Poesia Contemporânea, Crítica e Transdisciplinaridade, de 2018 também. E nas horas vagas também é muso e sereio, né, Leonardo? Então eu passo a palavra para você, Léo. Ô, Fabiana, muito obrigado pela apresentação generosa. Bom, começo desde já, né, agradecendo muito a toda a assistência da direção, né, do Instituto, a Janaína, a Aline, o Wellington, todo o pessoal que tem, né, se esforçado muito para que a gente possa estar aqui agora fazendo esse ciclo de palestras, né? Agradeço, claro, sem dúvida e sempre, a professora Ana Chiara, que é a coordenadora, né, a líder do grupo de pesquisa Bioescritas e a organizadora desse ciclo de palestras, né? Agradeço também, não só a ela, mas também ao professor Marcelo dos Santos, da Unirio, a Daniele Fortuna, a Fátima Oliveira e, claro, a minha colega hoje de sessão, Fabiana Farias. Mas a Fabiana eu vou falar mais dela depois, quando eu for apresentá-la, né? Mas só adiantar, né, hoje é comemorado o Dia da Amizade, então estar aqui hoje ao lado da Fabiana, para mim, é o melhor momento, a melhor forma de comemorar o Dia da Amizade, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito, além de ser minha amiga querida, né? E agradeço, claro, a todos os alunos que estão aqui, né, presentes, dizer que eu estou com muita saudade de todos, da saudade do encontro presencial, e tomara que no futuro próximo a gente possa retomar os nossos encontros, ok? Então, feitos os agradecimentos, que não são protocolares, é de alguém que de fato está com muita saudade de todos, né? Vou começar a minha fala, né? Dentro do que a gente se propõe, né, apresentar aqui, o ciclo de palestras bioescritas, escritas e literaturas do eu. Eu preparei um texto, eu não vou ficar exatamente lendo ele, mas eu vou seguir o meu texto para eu não me perder. Então, a minha sugestão é que eu não vou conseguir ficar lendo e acompanhando aqui e lendo o chat. Então, a gente deixa as perguntas para o final, né, Fabiana? Eu acho melhor assim, tá bom, gente? Bom, então, a gente hoje vai falar, né, dentro do ciclo de palestras, sobre esse tópico que a gente chamou de autorretratos poéticos e cancionais, né? A minha fala, ela vem, né, de um mote, de um verso da canção, né, de uma canção do Caetano Veloso chamada Meu Rio. E o mote, né, o verso, está tendo alguma interferência aí. O mote, né, o verso diz: meu rio, perto da favela do Muquiço, eu, menino, já entendia isso. Eu vou explicar daqui a pouco, né, de onde vem esse verso,
mas é importante que ele seja digamos, o mote, né, da minha fala, porque o meu percurso vai ser sair do subúrbio, né, da Zona Norte carioca. A gente vai fazer, de fato, o que eu chamei de biografemas na paisagem carioca de Caetano Veloso. Então, a gente vai fazer esse passeio, né, do subúrbio, Zona Norte, Zona Oeste, e chegar ao Leblon. É claro que isso demandaria um trabalho muito maior, né, porque o Rio de Janeiro ele é bastante cantado, aparece muito na obra do Caetano Veloso, mas eu fiz um recorte, espero que não fique tão enfadonho assim, tá bom? Então, vou passando aqui os slides para ficar mais visível para vocês. Bom, e aí, tomando esse mote, né, do verso da canção Meu Rio, eu quero começar com a frase do Caetano Veloso, em que ele diz: as minhas letras são todas autobiográficas, até as que não são, né? Então, eu parto dessa provocação do Caetano Veloso. Essa frase dele está como epígrafe do livro Letra Só, organizada pelo professor Canal Ferraz, em que a gente tem ali um conjunto de letras do Caetano Veloso até 2003, quando o livro é lançado. Mas é claro que eu vou tomar essa frase como uma provocação, né? Na verdade, o Caetano está respondendo a uma frase do Chico Buarque de Holanda, em que ele diz que nenhuma das letras dele, do Chico, né, é autobiográfica, e o Caetano diz: todas as minhas são, até as que não são, tá? Então, eu tomo isso como uma provocação para pensar o que eu chamo, né, junto com, quer dizer, tomando de empréstimo o termo de Roland Barthes, de bioescritas não, de biografemas, tá? Estou um pouco nervoso no começo, mas daqui a pouco a gente relaxa. É a falta de tato de dar aula. Bom, eu começo citando esses versos da canção Trilhos Urbanos, de 1979. Vocês vão perceber que o percurso temporal vai ser bastante misturado, né, de zigue-zague. Eu não vou seguir uma linha cronológica, mas uma linha de espaço da cidade do Rio de Janeiro, né? E nessa canção, Caetano diz, em determinado momento: cana doce, Santo Amaro, gosto muito raro, trago em mim por ti, e uma estrela sempre a luzir. Bonde da trilhos urbanos, vão passando os anos, meu trabalho é te traduzir, né? E aí eu quero pensar exatamente esse mote, né, do trabalho de traduzir Santo Amaro em sua obra, como o percurso, né, a partida, né, o start da dessa relação que eu vou chamar aqui de ponte entre Bahia e Rio, né? E como a Bahia, em muitos momentos da canção de Caetano Veloso, vai ser o espelho para ele cantar o Rio de Janeiro, tá bom? Então, tanto a Bahia, né, como o Rio, em Caetano Veloso, vai aparecer em muitos momentos como portos seguros, né, portos alegres também. Isso é muito recorrente na canção, em toda a trajetória do Caetano Veloso, ok? O próximo. Bom, aí a citação do Roland Barthes, eu não vou me deter exatamente na teoria, né, mas é dessa citação do Roland Barthes que eu retiro, né, essa expressão biografema, né? Ele vai dizer: se fosse escritor e morto, como gostaria que a minha vida se reduzisse pelos cuidados de um amigável e desenvolto biógrafo a alguns pormenores e alguns gostos e algumas inflexões, digamos, biografemas, em que a distinção e a mobilidade poderiam deambular fora de qualquer destino e virem contagiar como átomos voluptuosos algum corpo futuro destinado à mesma dispersão. Então, é a partir dessa imagem, né, de uma biografia que é escrita por esses gestos, por esses gostos, por pormenores, por inflexões,
que eu vou tentar aqui, fazendo o percurso da paisagem do Rio de Janeiro, perceber esse sujeito Caetano Veloso, tá bom? Bom, e aí, como eu falei, eu parto da canção Meu Rio, ok? A canção Meu Rio, ela está no disco Noites do Norte. Eu coloquei as letras fotografadas dos encartes dos discos. Eu sei que é algo muito antigo, encarte de disco, mas eu sou colecionador de CD e disco, então eu quis fazer essa bossazinha aí para a gente pensar, né? Então, vocês devem estar vendo, né, a letra da canção Meu Rio, em que Caetano exatamente, né, descreve um Rio de Janeiro. Percebam, é uma canção do disco Noites do 2000, né, no que Caetano Veloso concebe muito pela leitura do livro Minha Formação, Joaquim Nabuco, toda uma discussão sobre os ecos da escravidão, né? Então, são imagens muito fortes para o Caetano Veloso. Mas essa canção me interessa, né, e serviu como mote para essa minha fala, porque eu queria destacar exatamente o coreto de Quintino, né? Quando ele diz assim, Quintino, um coreto entrevisto do passar do trem, né? Elemento também da paisagem santamarense, que Caetano quer traduzir na obra dele, né? Como vocês viram lá naquela minha primeira citação. Na canção Meu Rio, temos o Caetano Veloso, que aos 13 anos de idade, quer dizer, 1955, vem ao Rio de Janeiro e passa um tempo em Guadalupe, bairro do subúrbio carioca, cantado na favela do Muquiço, presente na letra, tendo já aí frequentado a Rádio Nacional. Então, a relação de Caetano com a canção, pelo menos carioca, já começa nesse momento em que ele vem passar, aos 13 anos, ele já vem aqui no Rio de Janeiro. A gente sempre lembra do Carlos Vem, junto com a irmã dele, Maria Bethânia, substituir a Nara Leão, né, no Teatro Opinião, mas o Caetano já tinha vindo antes, porque tinha tias que moravam aqui no Rio de Janeiro, né, e isso... Oi, alguém falou? Isso me interessa, né? Então, do jovem aspirante a cineasta, Caetano Veloso, ele guarda a competência imagética nas canções, descortinando paisagens íntimas e afetivas, né? Por exemplo, a famosa Trem das Cores. Eu vou citar Trem das Cores, em que ele diz: as casas tão verde-rosa que vão passando ao nos ver passar os dois lados da janela, e aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Aí eu chamo a atenção para esses dois lados da janela, né? Porque em toda a obra do Caetano, o Caetano foi meu objeto, né? Mas eu usei a obra do Caetano Veloso um lado, orientado pela professora Ana Chiara, né? Uma questão que a gente sempre discute e percebe é que nunca há uma afirmativa radical daquilo que ele concebe como investigação do mundo. É sempre pesquisado, é sempre ou mais visões de um mesmo lugar, de um mesmo elemento. Eu acho que esses versos de Trem das Cores, né, os dois lados da janela, mostra muito esse Caetano que tanto, esse sujeito cancional na canção do Caetano Veloso, que tanto está de dentro da janela, olhando para fora, como está no trem, né, como em Meu Rio, e passa, né, e vê quem está na janela. Então, quero chamar a atenção para essa relação perspectivista da voz na canção do Caetano Veloso. Okay? Bom, aí está o coreto de Quintino. Infelizmente, por conta da pandemia, não deu para ir lá fotografar em loco, mas eu peguei algumas imagens do Google, tá? Então, esse é o coreto de Quintino que a gente vê quando passa no trem, né, no caso do menino, né, como ele fala, indo em direção a Guadalupe, né? O movimento da câmera de afetos atua também em Meu Rio, quando ele diz perto da favela do Muquiço e depois dentro da favela do Muquiço. Perceba esse close e esse panorama, né, movimento da câmera, do olhar do sujeito
na canção de Caetano Veloso. E ele fala: nas tardes daquele então, te amei no meu coração, te amo em silêncio daqui do saco de São Francisco. Então perceba que agora ele faz um afastamento grande da cidade do Rio, né? Ele fica cantando meu Rio, e ele vai para o saco de São Francisco, em Niterói, e vê a cidade agora por uma perspectiva bem mais distanciada, né? Visualmente. Então, o jogo temporal e de ora afastamento, ora proximidade da câmera, aciona os primeiros versos de Trilhos Urbanos, aquela canção primeira que eu citei, né? Onde ele diz: o melhor o tempo esconde, longe, muito longe, mas bem dentro aqui, ou seja, dentro do sujeito, né? Por mais que ele se distancie temporalmente e imageticamente daquele lugar, aquele lugar permanece nele, dentro aqui, né? Então a canção Meu Rio trabalha com essa espacialização, né? Então chama atenção para os deíticos, né? Aqui, ali, lá, né? Que vai exatamente fazendo isso que eu estou chamando de movimentação de câmera. O sujeito da canção recorda em que mesmo o menino já tinha noção das diferenciais, pois ele, perto da favela, experimenta a cidade, o gosto de sustical, que é um achocolatado, né, muito conhecido da época, uma bebida achocolatada. E depois ele vai contrapor isso dentro daquele jogo perspectivizante que eu falei. Ele cita o balé no municipal, né? Então, ele é esse menino que no subúrbio toma esse achocolatado, mas mira, né, e vê o balé no municipal, claro, como uma concorrência ao Teatro do Rio de Janeiro, né, um dos importantes do nosso país, né, e que seja preservado, né. Bom, então chama atenção também, né, para esse sujeito que parece recordar a história como passageiro de um trem, o trem das cores de sua memória, unindo-se aos imigrantes norte e nordeste. Ele vai citar na letra de Meu Rio, baianos, paraenses e pernambucanos, né? Então ele está fazendo referência a essa migração, né? Da qual ele, o Caetano Veloso, em alguma medida também faz parte quando vem morar no Rio de Janeiro em busca de sucesso, né? Naquele momento era o movimento feito, né, pelos artistas, né? Bom, eu queria chamar a atenção, não vou desenvolver isso porque não dá tempo, mas é interessante esse sujeito que transita pela cidade, né, do subúrbio em direção ao centro, como a gente vai fazer o percurso aqui, muito próximo ao sujeito do narrador de Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? E eu fico pensando nisso e eu faço essa relação, que não vou desenvolver aqui porque não dá tempo, mas porque o narrador de Dom Casmurro, que é Dom Casmurro, né, ele vai dizer que pensei em fazer uma história dos subúrbios. Não sei se vocês lembram disso, né? E é interessante porque quando o Caetano faz esse movimento, né, e vai elencando as paisagens desse deslocamento do subúrbio à central, ele faz na canção, né, espalhadas, isso não é uma canção única, eu tomo aqui Meu Rio como um mote, né, condensador, exatamente uma história dos subúrbios. Claro que vai ser uma história dos subúrbios perspectivizada pelo Caetano Veloso, né? Aí eu comento que, porém, menos seca e sombria do que a que queria fazer o Dom Casmurro, né? Mas a do Caetano Veloso ela é mais úmida e quente pelos biografemas disseminados, né? A história do sujeito de Meu Rio é animada pelo carinho e gratidão. Ele vai dizer, vou citar o verso da canção: Guadalupe em mim é fundação, né? Então é onde a cidade começa para ele, é em Guadalupe, né? Perto, longe da favela do Muquiço. Solidão, Maracanã, samba canção, sem pai nem mãe, nem nada meu Rio, né? Então esse é o menino que vem para o Rio de Janeiro, né, sem pai nem mãe, e começa a construir a partir dali essa visão da cidade, né? Então o que eu quero comentar, né, que eu quero que fique assim sugerido, é essas informações da biografia do Caetano Veloso nas letras dele, né, nas canções
do Caetano Veloso. Então, o sujeito de Meu Rio, poderíamos dizer, mescla em si Bento, Santiago e Bentinho, né? Mas não chega a ser Dom Casmurro, tá? Isso é uma sugestão de leitura minha, ok? Então, no outro take, né, no outro movimento de câmera, mais dentro da mesma memória, o sujeito se afasta do subúrbio, indo em direção ao mar, né, deixando para trás o ar morno parado. Estou citando a letra. Verso cuja repetição dos ar, né, fica a sensação sufocante do sujeito que se deslumbra com a visão e a brisa de um mar pérola verde onda de cetim frio. Estou citando, de novo, os versos de Meu Rio. Agora, longe da favela, do Muquiço, ele entra em contato com o bom do som, né, como ele diz. E aí ele cita, claro, João Gilberto e Antônio Carlos Jobim, né? Não à toa, o Caetano Veloso, em 2012, vai fazer uma canção, né, chamada A Bossa Nova é Foda, porque a Bossa Nova tem uma força, né, para o sujeito, para o artista que Caetano Veloso vai, né, desenvolver, vai ser, né, e né? Então, merece destaque a fresta intertextual que Meu Rio engendra com a canção Samba do Avião, do Tom Jobim, né? E aí eu cito agora Samba do Avião, quando ele diz: Rio, teu mar, praia sem fim, Rio, você foi feito para mim, este samba é porque Rio, eu gosto de você, né? Esse é o Tom Jobim, e o Caetano vai fazer o Meu Rio, que é diferente dessa visão, digamos, mais solar, né, da Bossa Nova, ok? Chama atenção, né, para outros versos da canção Meu Rio, quando o sujeito cancional diz teu próprio Deus, cidade, né? A palavra cidade, ela não está no mesmo verso de teu próprio Deus. Eu chamo atenção para isso porque eu acho que é interessante pensar nesse enjamberman, né, nesse encadeamento, porque ele torna o verso ambíguo, né? Porque a gente tanto pode pensar na cidade de Deus, né, que vai ser tema, né, tematizada num romance, em filme, né, e ao mesmo tempo essa cidade de Deus, né, elencando aí alguma referência mais, digamos, religiosa, né, que caracteriza essa cidade, tá bom? Bom, deixa eu só passar aqui alguns slides. Essa imagem eu também peguei da internet, eu acho muito interessante, não sei se está dando para vocês verem, é uma dupla de bate-bola, né, ou de Clóvis. Eu gostei muito dessa imagem, porque como a canção, né, o tempo todo fala, e ela tem um verso muito bonito que diz: o teu carnaval é um vapor luzidio. Eu acho que essa imagem representa muito isso, né? E ali atrás a gente tem o trem da Supervia, né? E tem essa imagem aí dessas coisas também, um entulho queimando. Então acho que é um emblema muito forte que está cantado aqui na canção do Caetano Veloso. Ele diz, né? O teu carnaval é um vapor luzidio, mangueira no coração. E aí a gente já está se aproximando aqui, né, da UERJ, né, mangueira no coração. E a mangueira vai ser muito cantada na obra do Caetano Veloso. Deixa eu só passar aqui para vocês, né. Aí o Hélio de Sica, né, que sobe a mangueira, aí uma representação, um registro, né, Cista da Mangueira usando um parâmetro do Hélio de Sica. Então, os tropicalistas, né, têm uma relação muito forte com a mangueira. O Caetano usando um parangolé do Oiticica, outro passista da mangueira usando uma roupa, né, um objeto do Oiticica. Ok? E aí a gente chega numa canção interessante, também para pensar essa relação do Caetano Veloso agora com a mangueira, né, que é Onde o Rio é Mais Baiano. Essa canção vai ser gravada pela primeira vez em 1994 pela Alcione, né? É interessante isso, porque a gente conhece mais
a versão da Bethânia e do Caetano, mas a Alcione foi a primeira a gravar, Onde o Rio é Mais Baiano, ok? E essa canção, na verdade, ela vai ser feita quase que como uma retribuição, porque em 94, a Mangueira, né, a escola de samba, vai homenagear os Doces Bárbaros. E quem são os Doces Bárbaros, né? Para quem não lembra, é o Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Gal Costa. Os quatro, né, formam esse grupo ali nos anos 70, que vai ser homenageado pela Mangueira no enredo de 1994. Né? Então, essa canção, Onde o Rio é Mais Baiano, é como se fosse uma retribuição do Caetano Veloso à Mangueira. Não, calma, não, desculpa, não é essa foto ainda não. Ainda é aqui, né? Quero chamar a atenção para para alguns versos, né? Quando ele comenta, né? Onde o Rio é mais baiano, e ele vai vai evocar, né? Dois emblemas da construção do samba e construção da Mangueira, da imagem da Mangueira, né? E aí agora sim eu vou mostrar a imagem de Tia Ciata, né? Tia Ciata, que está cantada no samba quando ele diz o que ela expediu, né, as ciatas para trazerem o samba para o Rio. É interessante porque o Caetano coloca ciatas em plural, porque a Tia Ciata, né, ela vai ser quase que metonímia, né, das mulheres, né, que vêm para o Rio de Janeiro fazer e, segundo a letra da canção, trazem o samba para o Rio, porque o samba teria nascido no Recôncavo Baiano, de onde Caetano é, né? Santo Amaro é no Recôncavo Baiano, ok? Mas aí, para comentar essa imagem muito conhecida, né, da Tia Ciata, para comentar essa pessoa, né, tão importante, Hilária Batista de Almeida, né, que viveu de 1854 a 1924, eu trago aqui versos da poeta Jaria Reis, né, que ela diz: conhecida e bem famosa, Tia Ciata ainda é sobretudo para quem gosta de um bom samba no pé, mas sua vida foi luta e também de muita fé. É interessante porque tem essa relação, né, do samba com a fé, né, do sagrado e do profano, que a poeta vai descrevendo nesse poema biografia, né, da Tia Ciata. E aí ela comenta, né, a dificuldade dela por ser Ialorixá em Salvador, foi perseguida, né, enfim, e toda a história difícil, né, dura, até Tia Ciata chegar aqui no Rio. E é na casa de Tia Ciata, né, por exemplo, que é composto o que a gente hoje entende como o primeiro samba, né, que é o samba pelo telefone. Então, enfim, tem toda uma discussão em torno dessa gravação do primeiro samba, mas a Tia Ciata, de fato, é muito importante, né, para a história do Rio de Janeiro, para a história do Brasil e para a história do samba. E é interessante como Caetano inscreve, né, a Tia Ciata nessa canção que ele diz, Onde o Rio é Mais Baiano. Tá? Ele vai comentar também, né, e vai evocar outro emblema do samba, que é Jamelão. Né? E ele diz assim, num trecho de um depoimento que ele dá, o Caetano Veloso: durante muitos anos seguidos, Jamelão foi a festa de Iemanjá em Salvador, no Rio de Janeiro. Ficava em pé nas pedras, todo de branco, jogava flores, acompanhava o ritual. Eu era garoto ainda e o via ali, todo mundo sabia quem ele era. Né? Diziam Jamelão, mas ninguém importunava. Eu gostava de ver aquele homem que parecia uma entidade. Né? E esse Jamelão, né, que para o garoto, de novo, né, o menino Caetano, parece uma entidade, é evocado aqui, Onde o Rio é Mais Baiano. Bom, esse é o Jamelão, né, famosíssimo, uma das vozes, né, mais emblemáticas da Mangueira, aí com a camisa da Mangueira. Né? Essa foto é uma foto minha que eu fiz lá na festa de Iemanjá. Eu gosto muito dela porque quando eu vi esse homem, né, eu me lembrei muito desse verso do Caetano Veloso, né, um homem todo de branco que está ali saudando Iemanjá. Tá? Só para ilustrar essa imagem, né, do garoto Caetano Veloso. Aí, rapidamente, só para vocês terem uma ideia
da aglomeração, né? Saudade de aglomeração na festa de Iemanjá. E é o Rio Vermelho, que é cantado, né, na canção do Rio é Mais Baiano, e Caetano, em alguma medida, espelha, né, a mangueira nessa festa de Iemanjá, quando ele evoca Jamelão, ok? Bom, rapidamente, o Caetano vai usar nessa expressão Fala Mangueira, que vai ser um disco, né, muito importante e pouco conhecido hoje em dia, né, mas foi um disco muito importante que reuniu, né, Odete Amaral, Cartola, Clementina, Carlos Cachaça, Nelson Cavaquinho, né, tá aí, Fala Mangueira. E quando, esse disco é de 68, e quando o Caetano, o Gil, a Gal e a Bethânia são homenageados pela Mangueira, a revista Veja faz essa capa aí, e a expressão, né, Fala Mangueira, reaparece, tá? Bom, a gente agora está caminhando para perto ali da pequena África. A gente tem uma imagem aí da Pedra do Sal. Infelizmente, eu também não pude fazer fotos agora, né, recente, em loco. Então, dos subúrbios da Zona Norte, chegamos ao centro da cidade, né, a pequena África, região do Rio de Janeiro, e aí tem toda uma significação, né, para a cultura, né, africana. Ali perto a gente vai ter o Cemitério dos Pretos Novos, o Cais do Valongo, enfim, é toda a base, né, digamos assim, para o que a Mangueira, né, será. A Mangueira cantada por Caetano Veloso, ok? Eu vou pular meu texto porque eu acho que já está indo com muito tempo falando já. Chegamos na Lapa, né, daquela região ali. Fabiana, você me corta. Chegamos na Lapa, e a Lapa vai ser muito interessante dentro da canção, né, da história da canção do Caetano Veloso, porque a Lapa vai ser cantada, não dá para vocês lerem não, e o objetivo é exatamente para que vocês não consigam ler, porque a Lapa, ela vai ser esse lugar quase que idílico, né? E ele vai dizer nos versos da canção Lapa, a Lapa está no disco Zi e Zie, de 2009, e o Caetano vai dizer, Pelourinho vezes Rio é Lapa. Eu quero chamar a atenção para esse Pelourinho vezes Rio é Lapa, né? De novo, uma relação de espelhamento. A Lapa é espelho do Pelourinho, Pelourinho espelho da Lapa. Então, de novo, essa ponte Rio-Bahia, né, que me interessa aqui nessa minha fala, né? Só para lembrar, né, que o que é o Pelourinho? O Caetano vai cantar o Pelourinho junto com Gilberto Gil na canção Haiti, quando ele diz onde os escravos eram castigados e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, fazendo referência ao Olodum. Então parece que tem uma ressignificação do lugar, né, onde era horror, tragédia, né, se transforma num lugar ressignificado de alegria, de encontro, né. Bom, aí tem os arcos da Lapa, né? Aqui tem uma foto do Pelourinho num dia lindo, dia de sol. E aqui eu quis colocar essa foto, desculpa, é uma aglomeração na luz, tá com saudade de se aglomerar, saudade do encontro, né? E na canção o tempo todo, a Lapa é esse lugar do encontro, de confluência do povo, né? Que vem da Zona Norte e vai se divertir no centro, e também gente que vem da Zona Sul e vai se divertir no centro. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque dentro da canção ele diz, né? Lapa, Lula e FH, Lapa, amo o nosso tempo, Lapa, cool e popular, né? Então, essa Lapa que de fato é um emblema, né, da confluência, do encontro, da mistura, né, que o Caetano tanto elogia da cultura brasileira, né? Bom, chegamos então, a gente vai passar pelo aterro do Flamengo, né? E aí a gente tem uma canção chamada Paisagem Útil, que já no título a gente percebe a paródia, né? A inútil paisagem dos bossanovistas. De novo, o Caetano, que é tão, digamos, devedor, né, da bossa nova, faz a crítica à bossa nova, né? Quero chamar a atenção dentro dessa canção Paisagem Útil
Eu estou citando as letras para que todo mundo seja convidado a ouvi-las, tá? Depois as canções. Mas não dá para ficar lendo todas as letras e as minúcias delas. Mas eu quero chamar a atenção nessa canção para os versos em mastros frios, em mastros firmes e lentos, frio palmeiral de cimento, que ele está fazendo referência aos postes, né, do aterro do Flamengo. Já tá aí, ó, os postes do aterro do Flamengo, que na visão do Caetano Veloso, dessa canção, são frio, um frio palmeiral de cimento. E aí, claro que eu tive que contrapor com as palmeiras de Itapuã, né, que também são cantadas por Caetano Veloso como um lugar idílico, né, como um lugar prazeroso. Está aí uma foto de dia de sol, né, em contraposição ao frio palmeiral que os postes do aterro do Flamengo representam. Ainda no aterro do Flamengo, a gente encontra a descrição desse lugar na canção O Estrangeiro, tá? Estrangeiro, que está no disco Estrangeiro, de 89. Então perceba que eu estou fazendo um zigue-zague de tempo, né? Porque não me importa aqui a linha temporal, mas esse conjunto de biografemas que a gente vai encontrando. Nessa canção Estrangeiro, é cantada a Praia de Botafogo, né? Então a gente já está se aproximando exatamente da Zona Sul, e Caetano vai dizer que aqui começo a construir, sempre buscando o belo e o amaro. De novo, essa relação Amaro, Santo Amaro, né? Então, de novo, essa relação de ponte, Rio-Bahia, essa relação e, de novo, perspectivizada, né? E espelhar Rio-Bahia, Bahia, Rio, que aparece na canção. Ele vai falar do Pão de Açúcar, né? Emblema turístico, né? Da cidade, e vai falar os versos que são bem significativos dentro desse percurso, eu acho, que é quando ele diz: e eu, menos estrangeiro, no lugar que no momento sigo mais sozinho caminhando contra o vento, né? E aí eu acho interessante porque ele próprio se cita, né, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, mas quando ele fala, né, que ele agora não é mais estrangeiro à cidade, diferente do menino, né, que chegou de Santo Amaro lá aos 13 anos, esse sujeito não é mais estrangeiro à cidade. E por não ser mais estrangeiro à cidade, ele não percebe aquilo que o pintor Paul Gauguin, o compositor Cole Porter e o antropólogo Claude Lévi-Strauss, que estão chamados, né, evocados no começo da canção Estrangeiro, vão identificar como pontos de feiura da cidade. O Caetano, o sujeito caetânico, né, já devidamente amalgamado à paisagem, ele já não tem distanciamento estrangeiro, digamos assim, para perceber esses enfeiamentos da cidade, né? Então ele diz: eu menos estrangeiro, mais a amara, né? Então quanto mais a gente não é estrangeiro à paisagem, mais a gente ama a paisagem, né? E aí ele começa a estranhar essa paisagem a partir desse olhar estrangeiro. Bom, eu não vou ler tudo, mas Copacabana, né, aparece os versos, Copacabana aparecem vários versos muito soltos no Cancioneiro de Caetano Veloso. Não vou ler, vou pular, porque eu sei que eu já estou estourando o tempo. Ipanema vai ser um lugar muito importante, né? É tanto que Caetano vai dizer, né, lá nos anos 70, que existe uma doença chamada hipanemia. E aí ele escreve um texto definindo o que é hipanemia, e esse texto é publicado no jornal Pasquim, tá? Eu não vou ler, depois quem se interessar por isso, eu posso mandar as referências, mas é interessante, né? Ipanema como esse lugar da hipanemia, né? A gente vai ter ali as dunas da Grau, vamos ter as dunas do Vapor Barato, né? Nas dunas de Ipanema, nas areias de Ipanema, que a galera, né, contracultural, Ali Salomão, Jade Macalé, a Gal Costa. A Gal Costa é um emblema daquele momento, né? Não à toa, o nome é Dunas da Gal, né? Existia naquele momento um pier
na areia, né, da praia de Ipanema, e o pessoal frequentava aquele lugar, e era o lugar, de fato, do encontro. Né? Eu vou ler só um rapidinho aqui, que ele diz assim: a hipanemia é uma doença fácil. Aí ele vai dizer mais adiante: não creio que ela se restrinja a Ipanema. Muito pelo contrário, no meu entender, a hipanemia, como tudo, nasceu na Bahia. Aí, de novo, essa valorização, né, esse espelhamento Bahia-Rio. Aí ele diz: o Rio apenas exporta para o exterior, São Paulo. E é interessante essa relação de Caetano com São Paulo, né? Porque quando a gente lembra lá da canção Sampa, ele vai dizer, né, que ele acha feio que não é espelho, né? É versos de Sampa do Caetano. Então, de fato, Bahia, Rio são espelhares, mas Sampa é algo estrangeiro, né? São Paulo é estrangeiro. Ele já deixa isso claro nesse texto sobre a doença hipanemia, tá? Vou andar mais rapidinho. Então, Tempo de Estio é outra canção que ele vai fazer esse elogio do Rio, o Rio quase como um balneário, né, solar, de festa, de liberdade, e ele vai dizer: o Rio está cheio de sol, Solanges, Leilas, né? E ele diz: Rio, eu quero tuas meninas e teus meninos. Então, de fato, essa canção é esse elogio, né, ao corpo, a juventude, né, ao frescor, ao solar, né, que o Rio de Janeiro representa nessa canção de tempo de Estio, tá? Não vou nem olhar mais para o meu texto, Fabiana, eu vou só olhar para aqui agora. Bom, o José Simão vai comentar, ele tem um texto muito interessante chamado, José Simão, né, jornalista, ele frequentava as dunas do Barato, ou as dunas da Gal, naquele momento ele tem um texto muito interessante, posso mandar para quem se interessa, tá? Para quem se interessar por esse tópico. Mas eu quero chamar a atenção para, claro, o Menino do Rio. Né? Menino do Rio é uma canção emblemática do Caetano Veloso, na voz da Baby, né? Tá aí a Baby, e o Menino do Rio, né? O Petit, muso, né? Sereio, né? Da canção do Caetano Veloso, né? Então, que de fato vira uma canção emblemática, né? Para pensar né, os garotos, os jovens, né, que frequentam a praia, os surfistas, né, toda a beleza da juventude carioca descrita nessa canção. Tá? Acho que vocês conhecem bastante essa letra, não vou demorar muito nela não. Tá? E aí chegamos no Leblon. Tá? Vou começar a finalizar, viu, Fabiana? Chegamos no Leblon. Né? O Leblon vai ser bastante cantado pelo Caetano Veloso também. Okay? Na canção Quereres, de 84, ele vai dizer: onde queres Leblon, sou Pernambuco, que é um verso bem interessante para pensar, né, os canais, né, de Recife e o canal que corta ali, né, o Leblon, e esse canal vai voltar em pelo menos mais duas canções do Caetano Veloso, quando ele diz, lá em Fora da Ordem, agora de 91, estou de pé em cima de um monte de lixo baiano, cuspo chiclete do ódio no esgoto exposto do Leblon, né? E depois isso volta em Tropicália, né, lá no disco Tropicália 2, em Haiti, que é de 93, quando ele diz: e se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon. Então esse lixo, né, e esse esgoto exposto retorna, e o canal, né, do Leblon, em alguma medida fazendo espelho com os canais de Pernambuco, retornam em alguns momentos na canção do Caetano Veloso. Mas aí eu quero chegar exatamente na canção Falso Leblon, né, que é uma canção mais recente do Caetano Veloso, 2009, em que ele vai, né, descrever aí e analisar, né, fazer um diagnóstico do que seja esse Leblon que ele vê na TV, né, e ele identifica como um falso Leblon, que é o Leblon do êxtase, balada, e depois me chama para dar um e dar dois, né, e ele vai contrapor isso e vai fazer uma pergunta muito, muito interessante, no mínimo interessante, dentro dessa canção, quando ele diz assim, né? O que faremos do Rio quando, enriquecendo, passarmos a dar as cartas e as coordenadas de um mundo melhor?
Eu acho essa pergunta muito interessante, né, para esse sujeito que agora está no Leblon, né, um bairro que é considerado, né, um bairro, né, de classe média e alta, né, do Rio de Janeiro, e essa pergunta dentro dessa canção, né, que tenta desconstruir esse Leblon midiático, eu acho bastante significativa. Outro momento em que o Leblon aparece é numa canção que o Caetano Veloso fez com Gilberto Gil em 2015, né? Portanto, bastante recente, quando eles estavam juntos fazendo uma turnê em comemoração aos 50 anos de carreira dos dois, chamada a canção As Camélias do Quilombo do Leblon. Né? É uma canção muito interessante porque recupera uma história do Leblon que pouca gente hoje conhece, né? Que da existência de um quilombo no Leblon, onde eram cultivadas camélias que eram as camélias favoritas da princesa. Né? E de novo, a gente volta aqui a essa investigação do Caetano Veloso, da paisagem carioca, dos bairros carioca, como a ideia da relação desses lugares com a história da escravidão e com a história da cultura brasileira. Né? E é interessante porque nessa canção a gente tem o verso, os dois cantando, Caetano e Gil, dizendo: somos assim capoeiras das ruas do Rio, será sem fim o sofrer do povo do Brasil. Nele, em mim, vive o refrão, as camélias da segunda abolição virão. Né? Então, as camélias da primeira abolição eram as camélias que a princesa gostava, né? E agora, as segundas camélias são eles dois. Né? Eu acho muito bonito essa afirmação, né? E assumir esse lugar de quem vai promover, né, uma segunda abolição. Ok? Estou começando a encerrar, e para encerrar, chego na última canção, que é exatamente O Nome da Cidade. É uma canção que vai ser gravada pela Maria Bethânia no disco A Beira e o Mar, de 1984. Então perceba que, de fato, o tempo aqui não me interessou, né? O que me interessou foi o percurso Zona Norte, Zona Sul, né? Passando pelo centro do Rio. E nessa canção, nessa canção, O Nome da Cidade, que está nesse disco da Bethânia, A Beira e o Mar, que vale a pena lembrar, é um disco cujas canções são feitas inspiradas na Hora da Estrela. A Clarice Lispector, a Bethânia faz um show em homenagem ao livro da Clarice Lispector, e as canções então vão versar, né, nesse sujeito retirante, né, como a Macabeia. É interessante, eu chamo sempre atenção para o verso, o refrão dessa canção, que é o boi, rebus, né? Então, boi rimar com bus, né? Que é ônibus, né? Eu acho muito significativo, porque une, de novo, Amaro, né? O rural, né? O interior, ao bus, a metrópole, né? A grande cidade, que é o percurso, né? Feito não só pela Macabeia, dentro do livro, né? Ela vem para a cidade grande, de Alagoas para a cidade grande, né? Em busca de uma vida melhor, né? Não só ela, mas também o próprio Caetano Veloso, né? Nesses biografemas que eu tentei apresentar para vocês. Então, esses versos, né? E quando ele quase como um aboio, né? Eboi, ebus, né? Eles dão conta desse sujeito retirante que chega na cidade e se estranha nessa cidade, né? Se estranha nessa cidade, diferentemente do sujeito que, já devidamente amalgamado à paisagem da cidade, como a gente viu rapidamente lá no Estrangeiro, não mais a estranha, né? Então, eu gosto de pensar nesse sujeito Macabeia, né? Cantado nessa canção, e num verso, que é com ele que eu vou fechar, quando ele diz, né? Será que tudo me interessa? Cada coisa é demais e tanta. Quais eram minhas esperanças, o que ameaça e o que é promessa, né? Nesse percurso do interior para a metrópole, do interior da Zona Norte para a Zona Sul, ou seja, para o centro midiático, né, da cidade.
ok? Deixa eu só passar aqui. Então, tá aí, né, essa relação espelhar rural, urbano, antigo e presente, arcaico e civilizado, as palmeiras de Itapuã, né, com o frio palmeiral de cimento, Amaro, Santo Amaro e Rio de Janeiro, né? É sempre uma cidade perspectivizada da expectativa e da presença, da ameaça e da promessa, né? Então é essa paisagem carioca infinitivamente pessoal do Caetano Veloso que eu tentei apresentar para vocês. Agradeço muito a atenção de vocês e fico à disposição para depois a gente conversar, né? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Foi ótimo, Leonardo. Obrigado, Fabiana. Eu fiquei acompanhando os comentários aqui enquanto você falava, e na parte que você descreve e comenta sobre a Lapa, deu gatilho em todo mundo. Saudoso desse momento de estar aglomerado ali na Lapa. A Lapa é quase como um vértice, né, dessa cidade que se abre, né? Bom, mas agora, depois a gente volta a conversar, pessoal. Agora eu quero apresentar a minha companheira de mesa, né, minha companheira de sessão, Fabiana Basílio Farias, né, que é doutora em literatura comparada pela UERJ, mestre em literatura brasileira pela UERJ, com pós-doutorado em humanidades pela Unigran Rio, né? Atualmente, a Fabiana é professora substituta de literatura brasileira na Escola de Letras da Unirio e professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Tem pesquisado, né, Fabiana, poéticas vocais com ênfase no Islã, né? Tem vários textos publicados, é membro, né, do grupo de pesquisa Bioescritas, que é liderado pela professora Ana Chiara criou esse nosso evento, e é minha amiga, tá bom? Então, Fabiana, é um prazer imenso de novo estar aqui com você no Dia do Amigo. Por favor, agora fale pra gente. Boa noite, gente. Fico muito feliz com essa apresentação, Leonardo. E eu queria começar também agradecendo o convite e a oportunidade de estar aqui, né? Agradeço esse convite especialmente à professora Ana Chiara, minha eterna orientadora, por essa oportunidade de estar nesse ciclo de palestra do nosso grupo Bioescritas. E apesar de oficialmente eu ter entrado para esse grupo de pesquisa, eu acho que por volta de 2014, 2015, eu estou caminhando com esse grupo, né, de professores e pesquisadores que estão nesse ciclo, né? A professora Ana Chiara, a professora Fátima Oliveira, a professora Daniele Fortuna, o professor Marcelo dos Santos e o professor Leonardo, há muito mais tempo, né? O meu contato mais antigo vai a minha graduação, quando eu comecei a fazer letras e fui aluna da professora Ana Chiara. E também quero falar que é uma alegria muito grande poder, nesse dia do ciclo de palestra, dividir a minha fala, né, esse momento de conversa, com o meu amigo tão querido, que é o professor Leonardo Davino. Eu queria começar a minha fala, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, que agora eu vou... Leonardo, eu sou aquela apresentadora da sala? Ou não? É a nossa amiga Aline, para salvar a gente. Acho que eu não sou, não. Só um minutinho, vou colocar você. Obrigada, Aline. É porque aí eu posso passar. Você já é apresentadora, sim. Oh? Sim. Eu não consigo passar o slide. Ah, desculpa. Peraí, Fabiana Farias é a apresentadora. Colocamos a Fabiana de Paula como apresentadora. Fabiana de Paula, você nem passou para mim, né, Fabiana? Pronto, agora Fabiana, tá tudo certinho. Tá tudo certo? Agora sou eu. Tá tudo certo, Naina. Obrigada, tá, Aline? Nada. Bom, agora resolvido esse probleminha técnico. Vocês devem ter reparado, né, nos cartazes de divulgação desse ciclo de palestras,
que todas as falas desse nosso colóquio têm uma frase, né, uma fala, um verso motivador. E essas frases, essas falas, esses versos, eles foram sugestões da Ana Chiara, quando ela estava montando a programação dessas apresentações, e ela fez muito baseado nas nossas pesquisas, né? E eu acho a Ana Chiara muito intuitiva nesse ponto, eu tenho um histórico de que a intuição dela no encaminhamento de muitas das coisas que eu pesquisei sempre foram muito acertadas, e ela escolheu para a minha apresentação um verso da canção Bem-Sucedida, da Carol Conká, que diz o seguinte, né? Sei que para você parece estranho me ver bem-sucedida no que eu faço. E aí, quando eu olhei para essa frase, ela casou com o que eu gostaria de apresentar e de conversar com vocês aqui, mesmo sem ter conversado isso com a professora Ana Chiara, né? Porque esse é um tema que essa frase motivou meu pensamento, né? Um tema que eu tenho observado num dos poemas da poeta que eu vou trazer aqui hoje e num poema específico dela. E o motivador, né, dessa conversa, dessa fala, dessa leitura que eu vou trazer aqui, é um poema de uma outra Carol, não a Conká, mas a Carol Dalfarras, né? Uma poeta que eu acompanho e pesquiso há mais ou menos uns 3 anos, né? Foi um pouco antes do meu pós-doutorado que eu comecei a pesquisar a produção da Carol Dalfarra, e depois eu emendei no pós-doutorado que eu realizei na Unigran Rio de 2018 a 2020, começo desse ano, por volta de fevereiro, mais ou menos, quando eu encerrei, e eu pesquisei a poeta Carol Dalfarra e a poeta Estela do Patrocínio, né? E para a fala de hoje eu trouxe um poema da Carol, e a Carol, para quem não conhece, ela é de Duque de Caxias, como eu. Ela é poeta, MC, rapper, e também performa suas poesias em vários coletivos do Slam do Rio de Janeiro, né? E ela fez parte também do Slam das Minas RJ, até pouco tempo atrás, e ela recentemente tem disponibilizado no seu perfil do Instagram, em vários vídeos, performances dos seus poemas, né? Eu acho que está num momento muito interessante para acompanhar a produção da Carol, porque ela está organizando essa sua produção, porque como a gente está falando de poéticas da oralidade, né, que é essa performance do slam, a gente tem muito esse caráter temporal, né, que a gente assiste uma performance e a gente tem hoje recursos, né, que permitem que sejam registrados, mas, e aí poder ver essa produção da Carol, que a gente assistia nas batalhas de slam, agora disponibilizadas em vídeo no seu perfil do Instagram, é muito interessante, muito bom para acompanhar. E um poema que eu escolhi para hoje, que eu já tive a oportunidade de assistir ao vivo algumas vezes, inclusive ela performou na conversa, na última vez que eu encontrei, que foi uma conversa lá na especialização em literatura brasileira, né, da UERJ, que era aula de encerramento, e ela performou esse poema, e o nome do poema, o título do poema é A Fé que Vocês Botam Hoje. E ele tem esse título porque tem uma curiosidade sobre a poesia do slam, porque como a gente acaba tendo contato nessas batalhas, a gente que pesquisa o slam, aí tem que transcrever a poesia, a gente meio que vai intitulando esses poemas, e aí depois, quando ele é apresentado na forma escrita, seja numa publicação ou mesmo numa postagem das redes sociais, ele vem com outro título, a gente fica se acostumando com esse novo nome ou com o nome que ele vai estar naquele momento. E eu vou começar com a leitura do poema, não um poema integral, mas eu tirei alguns trechos, não foram muitos que eu tirei, para a gente discutir alguns pontos a partir dele. Só passar. Eu vou ter que ler, infelizmente não é a Carol Dalfarra, mas é a Fabiana Farias. Então, vamos lá. A fé que vocês botam hoje. Eu estou no corre desde quando o corre não valia a pena. E a fé que vocês botam hoje é porque eu limpei problemas. Com cachê é mais bonito e a grana vem do sistema. A rua é nós, está tudo certo. Esse é o hype que nós prega. Julga a irmã que vai na pressa, mas não olha a própria merda. Personifica a controvérsia que é viver contradição. Passou fome de pão com ovo
e não respeita quem nem tinha pão. Esses cria de pele clara vêm com visão adulterada, tem mais veia da pátria amada do que resquício de África, mas segue paramentado no pescoço tem quilates. Romantiza até a fome para dizer que é de verdade. Pobreza também é hype, é cara do pitbull, mas por dentro é o coragem. Quando vê o preto acendendo... Deixa eu esquecer. Não sei se eu passei, acho que não, né? Certo. Quando vê o preto acendendo, diz que o preto está metido, mas investe mais na roupa do que fala com sentido. E eu nem tenho mais idade para discutir tanto atraso, se é para disputar miséria, eu sou o erro do debate, não sou minha fome, seu racismo, seu machismo, meu nulo na sociedade. Eu tenho nome, tenho vulgo, e ano que vem eu tenho lattes. Depois de tudo eu quero empate e não vou falar mal dos meus, porque quem fala a gente sabe. Aquilombar por bem ou mal e vai ser dentro da cidade. Eu não vou mais falar de dor e vou perder muito com isso. Mas vou fingir que estou bem, olhar para a preta e dar um sorriso. Se meu viver incomodar, dou meia volta e me retiro. Se o julgamento vir dos meus, eu juro que eu escrevo um livro. Beabá vai ser o título. Na contracapa vem assim: aprenda a identificar seus inimigos. E esse poema, assim, a Carol, quando ela performa esse poema, ela explica o contexto que motivou a escrita dele, né? Ela sempre, nesse tom que é bem característico dela, bem humorado e irônico, e que traz muita seriedade no que aponta, conta que foi, em determinado momento, foi questionada por um grupo de pessoas que falou que ela não era mais periférica porque andava de Uber. E, a partir dessa observação, ela passou a refletir sobre o incômodo que um preto em ascensão pode trazer e também sobre um olhar que romantiza a pobreza na produção artística de pessoas pretas. E podemos seguir essa reflexão pelo caminho que o eu lírico vai trazendo no poema, sem esquecer, claro, né, as intersecções entre vida e literatura, como já apontou a Flora Susequinde quando ela cita a produção poética da década de 60, 70, com os versos do Cacase, né? Poesia, eu não te escrevo, eu te vivo e viva nós. E o primeiro verso que eu queria chamar a atenção, deixa eu só voltar para vocês irem acompanhando. O primeiro verso, eu acho que eu fui colocando em negrito para poder ficar mais fácil a gente localizar. Não sei se está aparecendo bem o negrito para vocês. Acho que não. Mas é o primeiro verso do poema, né? Que ela fala: eu estou no corre desde que o corre não valia a pena. E com esse verso a gente já consegue vislumbrar, né, fazer uma leitura sobre a reivindicação de trajetórias artísticas autônomas. Colocando esse eu lírico se colocando em primeira pessoa, ele toma para si o controle do seu próprio caminho artístico, né? Afastando-se de tutelas, de descobridores, que acabam sendo muito comuns quando falamos de artistas pertencentes a grupos que são considerados minorias sociais, podemos dizer assim. E é importante para a gente tensionar essa discussão, olhar criticamente para essa repetição desse ímpeto de descobrimento de artistas, poetas e escritoras que vêm ou estão em espaços periféricos, quase como se estivéssemos presos a um looping colonizador, onde seria preciso realizar mergulhos etnográficos para localizar determinados artistas, lançá-los à luz, trazê-los para a academia. E eu estou usando de propósito essas expressões, já um pouco fora de moda, para perguntar quanto dessas falas escondem o nosso próprio olhar, metodologia, pesquisa, já embranquecidos. Há, de fato, assim, essa descoberta, quando estamos falando de produções que existem, se organizam há décadas, ou seria a descoberta da nossa própria ignorância. Ou, repetindo o verso da Carol Dalfarra, eu estou no corre desde quando o corre não vale a pena. E essas leituras, né, elas acabam condicionadas à construção de retratos exotizados que romantizam as dores ou a pobreza, que quando são rompidas ou ressignificadas por artistas pretos,
ou quando esses reivindicam sua autonomia ou protagonismo, acabam criando uma resistência desses atores de uma cultura que já ocupa um espaço privilegiado, que insiste em forçar a permanência dessas produções em seus espaços que são rotulados. Então, nós estamos sempre circulando essas dicotomias, né? O fora e o dentro da academia, o centro e a periferia, o eu e o outro. E eu acho que essa reflexão que a Carol da Alfarra traz nessa poesia é um tema muito provocador para se discutir dentro da academia, né? Porque principalmente nesse momento que a gente tem um aumento do número de estudantes negros nos cursos de letras, e ao longo de alguns anos, no aumento também do número de pesquisadores negros em nível de pós-graduação, e também na inserção desses autores negros e de questões raciais nas discussões no âmbito da historiografia da literatura brasileira. Outra poeta do slam, que eu também gosto muito, que traz essa discussão, e aí eu estou tentando amarrar a frase, né, que vem lá da Carol Conká, vai passar pela Carol, e aí só para a gente ir ligando, né, essa mesma questão que fica por trás dessa produção desse artista, que fica ali como um pano de fundo para a sua própria autonomia artística, né, porque que tem essa dúvida, essa questão, essa tensão política também. Que é essa poeta que eu quero citar, é a MC Martina, que ela é uma das idealizadoras do Poetas Favelados, que é um coletivo também aqui do Rio de Janeiro, que também é de poesia, do Slam Laje, outro coletivo que tem sede na Cidade de Deus, no Complexo do Alemão, e a MC Martina, ela tem uma apresentação que é fácil de localizar no YouTube, né, que é daquele, não sei se pronuncia assim, que é TEDx, ou é TEDx, algo assim. É uma apresentação dela de 2018, e o título é Síndrome do Colonizador. E essa fala dela me chamou a atenção já há algum tempo, e aí por isso que eu achei uma boa oportunidade para poder juntar essa reflexão com o poema da Carol e com algo que ela sempre traz nas suas entrevistas, nas suas apresentações, que é essa reflexão sobre a romantização da pobreza e sobre a produção do poeta preto, né, quando ele ascende socialmente. E a MC Martina, nessa fala que está no YouTube, ela diz que existe esse ímpeto colonizador de ir até as periferias, criar produtos, filmes, documentários, e depois virar as costas para esses espaços, e até não trazendo nenhum benefício para a população que acabou servindo de tema para essas produções que vão ganhar prêmios e vão enriquecer determinadas pessoas. Bom, seguindo com a leitura do poema da Carol, outro grupo de versos que eu quis destacar, que também vou reforçar essa ideia de reivindicação da autonomia, são os versos: se é para disputar miséria, eu sou o erro do debate. Não sou a minha fome, seu racismo, seu machismo, meu nulo na sociedade. Eu tenho nome, eu tenho vulgo, e ano que vem eu tenho lattes. Nesses versos, né, que a Carol da Alfarra coloca no poema, né, se a gente pode argumentar, né, é possível criar essa argumentação de que poderia ser uma negação dos temas que atravessam a sua identidade como mulher negra e periférica. Mas a gente tem, na verdade, uma leitura possível que é de uma recusa, de uma limitação apenas a esses temas, né? E a Carol da Alfarra, ela tem uma entrevista que ela fez para o canal Mulheres de Luta, que ela fala que antes da poesia, ela pensava em como não se calar como mulher negra, como não se calar como mulher periférica. E, para ela, a poesia foi a resposta, né? A poesia marginalizada, que eu acho muito interessante e que sempre me provoca muitas reflexões, que é a maneira como ela coloca a poesia marginalizada, como ela vai definir, que é um espaço para ela de resistência, e ela fala que o fato dela empunhar uma caneta para escrever um poema ela vencer algumas barreiras, né, que são impostas à juventude periférica, à juventude negra. E ela vai citar a barreira do tráfico, o genocídio do povo negro, as carências educacionais, enfim. Mas
a gente não tem somente essas barreiras, né? A gente tem outras que estão no âmbito dos espaços de consumo e envolvem as questões de legitimidade, legitimação, como as que estamos discutindo aqui sobre a poesia produzida por esses artistas, né? E escrever poesia, produzir poesia, e aí a gente pensando, como a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, é também entrar nessas discussões sobre o que é ser poeta, como é o rosto do poeta, qual é a pele do poeta e qual é o CEP da poesia. E para fechar essa leitura do poema da Carol, eu vou destacar os últimos versos, que eu acho que está no próximo slide, que ela diz: eu não vou mais falar de dor e vou perder muito com isso. E essa faz parte das duas ideias que vão fechar o poema e que se conecta ao que já falei anteriormente, né, que é esse conflito e as perdas que os poetas pretos precisam lidar quando eles reivindicam suas autonomias, quando eles se recusam à lógica do consumo, quando afirmam que não serão a fome, nem o racismo, nem o machismo, nem o nulo na sociedade. Né? E esses versos, né, eles remetem, assim, para mim, de imediato, a uma entrevista que eu li já tem um certo tempo, da escritora Miriam Alves, em que ela é questionada nessa entrevista. A pergunta é a seguinte, né? Acho que eu coloquei aqui a pergunta. A pergunta que fazem para a escritora Miriam Alves é: o racismo presente na sociedade brasileira afeta a sua produção? E a resposta da Miriam Alves é: o racismo presente na sociedade brasileira afeta a vida de 51% de sua população de forma brutal e subliminar. É genocida, leva à morte física e mental, impede a realização plena do ser humano, mantém uma expressiva maioria na linha de pobreza e abaixo da linha de pobreza, mantém no cárcere simbólico e real, cerceia o ir e vir nos centros urbanos e fora deles, extermina os jovens negros, existe todo um aparato institucional para isso, difícil de ser desmontado, porque é necessária mudança de pensamento e de ideias formais e informais que norteiam e normalizam isso. E essa resposta tão contundente da escritora, né, ela também vai nos colocar diante dessa recusa, né, de ver essas categorias raciais como um rótulo, só como rótulo, né, ou limitadas a um rótulo, mas ela quer colocar essas questões sociais, como as questões raciais, como uma atitude política, e também como uma escrevivência, né, utilizando o conceito da Conceição Evaristo. Essas condições que a pessoa preta passa como artista, como escritor, como poeta, elas são atravessadas na sua escrita. E também assumem um lugar de origem desse discurso, que só é distinto, né, daquele que foi ouvido e repetido durante séculos, até parecer que é o natural, o normal, o padrão. Então, diminuir uma questão racial ao nível do afetar a escrita é essa continuidade, né, desse gesto de fechar os olhos para uma condição de vulnerabilidade e de morte de uma parcela da sociedade. Né? Outro ponto que podemos trazer é o da discussão que vê o corpo da mulher negra como um espaço interdito, né, um espaço proibido para o exercício da intelectualidade nessa visão racista e sexista de uma sociedade. Né? E essa ideia, essa discussão, está de acordo com o que a Bell Hooks coloca no seu texto, que é ótimo, recomendo muito a leitura, Intelectuais Negras. Mas a gente tem também esse movimento de resistência a esse apagamento e objetificação, né, voltados para descolonizar estereótipos sobre ser poeta e ser intelectual, esse movimento de resistência, né, que ecoa no lema, por exemplo, do grupo de pesquisa Intelectuais Negras, que é da UFRJ, que é coordenado pela professora Giovana Xavier, que um dos seus lemas é o seguinte: você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando a sua própria história. E a frase, né, essa frase tão forte, ela vai buscar desconstruir esse espaço que é destinado às mulheres negras apenas como objeto de investigação nesses espaços intelectualizados, reivindicando o protagonismo tanto na sua produção quanto na narrativa de suas histórias, né?
Eu tinha falado um pouco antes, quando eu estava comentando o poema da Carol, que eram duas ideias que iam aparecer no final do poema, né? E a outra ideia é que a Carol, que inclusive é um dos motivadores para a escrita dessa poesia, é o julgamento que vem dos seus, né? Que podemos entender que são de outras pessoas negras ou de pessoas que também ou estejam na periferia, né? E esse é um fio que vai costurando também o poema, né? Essa motivação de um julgamento que vem dos seus, né? Dos seus pares negros, dos seus pares de periferia, por conta da ascensão social que ela vai afirmar no seu poema. A Carol ela vai utilizar uma ironia para lidar com a questão, né? Que aí são os versos finais do poema dela, né? Se o julgamento vir dos meus, eu juro que eu escrevo um livro, Beabá vai ser o título, na contracapa vem assim, aprenda a identificar os seus inimigos. E deixa eu só beber uma água aqui. E aí, para trazer essa discussão que o poema da Carol suscita, né? E também trazer essa discussão para uma perspectiva histórica dentro da literatura brasileira, ou dialógica, eu trouxe um outro poema que é da Carolina Maria de Jesus, que é intitulado Quarto de Despejo. Deixa eu passar o slide aqui para vocês. Linda de Carolina. É o livro Meu Estranho Diário. Eu não consigo localizar, espero que agora a Companhia das Letras vai lançar, também trago o Meu Estranho Diário de volta, né? E eu vou fazer a leitura do poema e depois eu trago alguns comentários sobre ele para poder ir fazendo esse percurso lá, Carol com K, Carol Dalfarras, Martina, e agora na Carolina de Jesus. Quando infiltrei na literatura, sonhava só com aventura. Minha alma estava cheia de encanto, eu não previa o pranto. Ao publicar o Quarto de Despejo, concretizava assim o meu desejo. Que vida, que alegria, e agora Casa de Alvenaria. Outro livro que vai circular, as tristezas vão duplicar. No início, veio a admiração. O meu nome circulou a nação, surgiu uma escritora favelada, chama Carolina Maria de Jesus. E as obras que ela produz deixou a humanidade abismada. No início eu fiquei confusa, parece que estava oclusa num estojo de marfim. Eu era solicitada, era bajulada como um querubim. Depois começaram a me invejar. Dizia, você deve dar os teus bens para um asilo. Os que assim me falavam não pensavam nos meus filhos. As damas da alta sociedade diziam, praticai a caridade. Para a caridade, doando aos pobres agasalhos. Mas o dinheiro da alta sociedade não é destinado à caridade, é para os prados e os baralhos. E assim eu fui desiludindo, o meu ideal regredindo, igual um corpo envelhecendo, fui enrugando, pétalas de rosa murchando, e estou morrendo. Na campa silente e fria, hei de repousar um dia. Não levo nenhuma ilusão, porque a escritora favelada foi rosa despetalada. Quantos espinhos em meu coração. Dizem que sou ambiciosa, que não sou caridosa. Incluíram-me entre os usurários, porque não critica os industriais que tratam como animais os operários. Esse poema da Carolina de Jesus, ele vai permitir esse diálogo intertextual com o poema da Carol Dalfarras, né, aquele que a gente deu a fé, que vocês botam hoje, e mais uma vez esse tema da ascensão do negro e o conflito com essa alteridade criada por um outro aparece. O poema, ele é visivelmente biográfico, né, a gente pode identificar isso com bastante tranquilidade, porque ele traz essas referências às obras da escritora, seguem esse caminho de marcar uma desesperança, uma tristeza, e essa desesperança, essa tristeza, ela é reforçada pelo uso que a poeta faz de imagens poéticas que a gente pode aproximar da estética romântica, principalmente da segunda geração, como esse desejo de morte, de sofrimento. E
Esse Eu Livro traz um percurso de ascensão e queda, né, do descobrimento, que é um ponto que a gente já discutiu aqui, até a queda, né, em que ocorre com sua ascensão social, né? Então a gente tem um conflito aí, né, a queda que surge com a sua ascensão social e a cobrança que acompanha esse movimento, né? Deixa eu só passar mais um aqui. Eu tento estar tranquilo, professor? Tá bom. Eu trouxe aqui uma citação que é da Neuza Santos Souza, do livro Tornar-se Negro, né? E ela fala sobre esse tema quando ela diz que a história de ascensão social do negro brasileiro é, assim, a história de sua assimilação aos padrões brancos de relações sociais, é a história da submissão ideológica de um estoque racial em presença do outro que se lhe faz hegemônico. É a história de uma identidade renunciada em atenção às circunstâncias que estipulam o preço do reconhecimento ao negro com base na intensidade de sua negação. E aí a gente está de novo nesse tema, né, que é essa, diante de uma recusa ou de não possibilidade de renúncia da identidade, né, você fica nesse lugar entre. É uma cobrança que nega as transversalidades, né, que a Carolina traz. Ela tem a sua origem, mas também tem a sua profissão, tem a sua origem pobre, mas também tem a sua profissão como escritora. Ela tem seus escritos que trazem suas memórias de uma pobreza extrema, mas também trazem a possibilidade dessa casa de alvenaria que ela coloca, né? E a Dalfarra, se ela aponta em seu poema assim, julgamento dos seus, Carolina traz a crítica ao julgamento da alta sociedade, que lhe exige uma caridade enquanto gasta seu dinheiro com suas próprias necessidades, né? O baralho e uma outra coisa que eu esqueci. Bom, essa discussão para trazer uma outra obra, né, que vai também passar por esse tema, né, é do filme Estrelas Além do Tempo, né, que é baseado também no livro, que ele vai contar a segregação racial que as engenheiras negras da NASA sofriam durante a Guerra Fria. E, em determinado momento do filme, a personagem Mary Jackson diz que, quando ela tem a candidatura dela negada para um programa de treinamento, porque ela precisava de um título que só tinha em uma universidade que só era para brancos. E aí ela fala a seguinte frase, né? Toda vez que temos a chance de avançar, eles mudam a chegada. E mudar a chegada é sempre uma maneira de tutelar, né, essas pessoas, e aí voltando para o nosso tema, né, essa poesia, abrindo espaços em que o outro protagoniza e faz a mediação do discurso, ou deslegitima ou legitima, baseado em estereótipos, né, ou estamos citando a Dalfarra, quando vê o preto acendendo, diz que o preto está metido. Então, já indo fechando um pouco essa leitura, que foi muito motivada por essa frase que a professora Ana Chiara escolheu, eu achei que seria um momento perfeito para poder amarrar um pouco essas discussões que estavam muito fragmentadas para mim, e aí o poema da Carol Dalfarra foi esse catalisador, né? Eu acho assim que é muito sintomático, né, que poemas como o da Carol Dalfarra e esse da Carolina de Jesus, que eu trouxe para dialogar com o da Carol, uma questão, traz essa questão que aparece assim, permanecer dentro dessas lógicas de poder e de legitimação desses artistas pretos, né? E essa questão ela vai ter ressonância em outras falas, né, como tanto a da Carol, quando ela fala: eu não vou falar mais de dor, eu vou perder muito com isso. E eu acho esses dois versos muito fortes, muito potentes, porque essa consciência, né, de que artistas pretos percebem a visível diferença quando apresentam poemas que não performam questões ligadas à violência ou à questão racial. Isso é uma fala que aparece em outras poetas do Islã, aqui do Rio de Janeiro, sobre seus poemas que não tratam dessas questões não terem a mesma popularidade que aqueles que trazem as suas dores, né? Então, assim, são temas, são tópicos que eu trouxe para deixar, na verdade, aberto para reflexão, né?
sem essa pretensão de fechar, e também para a gente pensar, né, nossas discussões, nossas pesquisas dentro da academia, nossas posturas e, obviamente, o nosso real compromisso com o fim do racismo. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estranho não ter ninguém, né, Leonardo? Cadê as pessoas? Parabéns, Fabi, muito bonito, muito bonito. Bom, agora a gente fica à disposição, né, para os comentários. Eu tinha pegado um lá em cima, Leonardo, que era quando você estava falando, que era do Gilvano Vasconcelos, que ele fez um comentário da sua fala, em que, se eu não me engano, ele fala como você explicita a questão do sintagma do ou não. Estou tentando achar aqui. Não sei se você chegou a ler esse lá em cima. Não consigo ler nada. Quando você estava falando, eu estava anotando aqui. Deixa eu só achar. Foi do Gilvano Vasconcelos. Mas ele fala sobre isso. Ele fala, quando ele tinha achado interessante, essa sua explicação sobre, aqui, que você elucida com seu comentário o sintagma do ou não, tão característico de Caetano. Tinha sido um comentário da sua fala. Bom, eu não lembro mais qual. Bom, aí não sei mais qual foi o ponto do comentário, né? Mas eu acho que, de fato, assim, comentando rapidamente, a gente tem nesse percurso, eu compreendo que possa ter ficado. O Giovanni respondeu, os dois lados da janela, né? Porque eu acho que exatamente não tem essa afirmação definitiva, né? É isso e pronto. Não. Ou não. É isso ou não, né? Tem sempre uma abertura a uma perspectivação das questões no cancioneiro de Caetano Veloso, né? E isso é muito marcante, tanto na fala, né, do Caetano, quanto na obra dele. É sempre uma abertura, nunca é uma conclusão, né? Mesmo nas letras mais, digamos assim, realistas ou combativas, né? Ou críticas sociais, seja Haiti, Poderes, a própria Falso Leblon, a gente vai ter sempre uma abertura à perspectivação, nunca uma certeza, porque acho que é um gesto caetânico mesmo, de fugir à certeza e manter sempre a dúvida, a investigação, o ensaio. Mas, Fabiana, o próprio Gilvano, ele comentou durante a sua fala, aí, enquanto você estava falando, eu consegui acompanhar as falas aqui, né? E ele comenta algo que eu acho bem interessante para você, talvez, comentar um pouco. Ele diz assim, a Carol Maria de Jesus, né, desmetaforiza a figurativização romântica, né? Não, bem interessante, verdade. Porque... Cadê? Achei aqui, para mim parece desmetaforizar a figurativização romântica. Porque quando eu fiz a leitura do poema, eu achei muito interessante como ela vai trazendo essas imagens, né? Primeiro, que isso é um recurso que a Carolina faz, né? De pegar esses recursos poéticos, essas imagens poéticas, que é como aparece na sua poesia, né? Tem uma parte em que ela fala do mármore, né? Agora não vou lembrar o verso, mas que ela fala também, traz a figura do mármore também para a poesia, e aí depois ela vai trazendo essas imagens que a gente pode fazer essa alusão ao romantismo, né? E aí ele faz essa relação, né, de tirar a metáfora dessas imagens que a gente tem tão cristalizadas, essas metáforas do romantismo no nosso imaginário, né, de leitores, desses poemas lá de Álvaro de Azevedo, e aí ela coloca de uma outra forma. Muito interessante esse comentário, Giovana. Porque eu acho, assim, colocando em diálogo, né, Fabiana, não sei se você concorda com as nossas falas,
O próprio Caetano Veloso, quando ele evoca, por exemplo, a Tia Seata, ali no do Rio Mais Baiano, há uma romantização, né? Quando ele comenta que ela trouxe, né, o samba para o Rio. Mas aí nega todo o percurso doloroso, né, digamos assim, dessa, digamos, transferência, né, desse trânsito, né, entre a Bahia e o Rio. Por isso que eu quis colocar os versos da Jaria Reis, porque eu acho que ela, de fato, ela quebra essa romantização, né, se a gente pode pensar aqui com o Gilvan, da transposição do samba, né? Como se tivesse sido algo assim fácil, leve, né? Sem dor, sem, né? E essas imagens que o Caetano traz, uma das, quando, na sua fala que você trouxe antes da imagem que você tirou lá da festa de Iemanjá, né? Que é a figura do jamelão, né? E ele tem essa facilidade de criar essas imagens muito, muito bonitas, muito poéticas dessas figuras, né? Que estão fazendo esse trajeto, né? Rio, Salvador, Salvador, Rio, né? Deixa eu ver aqui se mais algum comentário. Não, todo mundo te elogiando, foi maravilhoso mesmo te ouvir, sempre maravilhoso. Vou comentar esses comentários. Comentar os comentários de maravilhosos. Obrigada, gente. Mas a Ana Chiara comenta, gostaria que o Leonardo voltasse às camélias do Leblon, pois a explicação do Caetano na live do André Trigueiro foi a de retomar a figura da princesa Isabel. E talvez a Fabiana tenha trazido aqui essa visão mais complexa das questões raciais, pulou aqui, quando a Carol fala que é preciso identificar os inimigos, né? Sim, de fato, deixa eu falar só rapidamente, de fato ficou muito corrido o meu final, né? Eu acho que sim, há ali dentro da Camélias do Quilombo do Leblon essa tentativa de uma revisão, né, da própria imagem da princesa, né? E quando ele diz a segunda abolição virá, não só revisando essa... Claro que eu não estou aqui tentando entender ou dizer o que o Caetano quer dizer, né? A minha leitura é mais desse percurso poético, né? Tá aí. Obrigado, Aline. Acho que foi a Aline ou a Janaína que fez essa mudança aqui que eu nem percebi. Janaína. Obrigado. Fiquei preocupada. Eu achei que tinha metido alguma coisa. A Janaína está atentíssima, está super atenta. Obrigado. E ele fala, né, somos a guarda negra da Redentora, as camélias da segunda abolição, cadê elas, né? Porque, de fato, teve a primeira abolição, né, emblematizada pela princesa Isabel, né, sem dúvida, né, assim, no sentido de é uma princesa que decreta, né, isso, a abolição, mas ele fala, somos os capoeiras das ruas do Rio, será sem fim o sofrer do povo do Brasil, nele, em mim, vive o refrão, as camélias da segunda abolição virão. Né? Eu acho que tem essa, como eu comentei rapidamente, esse assumir, né, essa missão, né, de fazer a segunda abolição, porque a primeira já foi feita. Né? E aí, claro, acho que a Fabiana pode falar muito mais, com mais propriedade do que eu, mas o meu ponto era chegar no Leblon, né, e, em alguma medida, desconstruir essa imagem mediatizada, né, das novelas, né, do Leblon, que essa letra eu acho que traz. Né? O Leblon não é só essa que aparece na novela, mas é esse que tem esse histórico, né, abolicionista, né, digamos assim, e que a canção do Gil e do Caetano recupera. Tentando, de novo, acho que concordo, que é recuperar esse gesto simbólico, né, da assinatura da princesa. Né? E na fala da Chiara, que ela coloca ali, que ela diz que que eu tenha trazido essa visão mais complexa das questões raciais, quando ela fala que é preciso identificar os inimigos. Né?
E a Carol ela tem um discurso muito interessante dentro do seu ativismo poético, nas suas falas, nas suas entrevistas, que é desse julgamento que ela fala que vem dos dela, né? E também, ao mesmo tempo, ela fala de um aquilombamento por bem ou por mal, né? Você ficar ao lado dos seus, mesmo que tenham essas tensões que acabam aparecendo, por exemplo, nessa cobrança que ela recebe, ou naquela cobrança mesmo que a gente viu com a fala da Carolina de Jesus, com o poema da Carolina de Jesus. E é interessante que ela, com essa ironia de falar que vai escrever um livro chamado Beabá, né, para poder identificar os inimigos, porque ela traz essa visão da facilidade que é você identificar esses inimigos, né, e não atacar aqueles que estão ali com você, né. Então é bem interessante essa aula da Carol. E a Renata Ferreira, a minha amiga Renata Ferreira, ela pergunta se o Islã, além de movimento literário, pode ser considerado um movimento social. Sim, ele tem esse caráter de ser uma forma poética, né, que dá oralidade, nessas poéticas da oralidade, e também tem esse caráter de movimento social, justamente porque a gente está falando de produções que são feitas, são gestadas por pessoas que estão fora dos círculos onde, como a própria Carol fala, onde circula o cachê, né? Então, a gente tem esse movimento de tentar promover com que esses artistas periféricos também consigam viver da poesia, né? Porque a gente está falando de pessoas que, muitas vezes, né, não têm herança, gostaríamos de ter uma herança para poder se manter a partir do seu trabalho artístico, né? A Carol ela tem uma entrevista em que ela conta a trajetória dela no Islã, e ela diz que teve um determinado momento que ela teve que sair do emprego de carteira assinada que ela tinha, e teve que se dedicar e correr atrás e utilizar muita sagacidade, muita inteligência para poder fazer com que a produção dela, o trabalho dela, fosse uma forma dela ter autonomia financeira, porque a questão financeira, infelizmente, na sociedade que vive, é uma questão fundamental, né? Uma questão de sobrevivência. Então, todas essas reflexões que o Islã traz, tanto para, né, nesse sentido de permitir, de ser um espaço de luta para que poetas possam viver do seu trabalho, ele também traz essa questão de provocar essas questões dentro das discussões acadêmicas, dentro das discussões literárias, que são esses pontos de poder, né, que a gente está lidando, não é só com teoria da literatura, mas com disputa de poder também dentro desse espaço literário, que a gente pode ver, não é uma novidade, não é uma questão que vem de agora, mas é uma coisa que a gente já tem na própria história da literatura, essa reflexão, quando a gente pensa na poesia marginal da década de 70, né, naqueles que estão fora do mercado editorial, né. Então, esses espaços de poder, de onde publicar, de não publicar, de quem é publicado, ele é um assunto que aparece sempre na literatura, na história da literatura, mas que o Islã, ele coloca isso de uma forma muito mais incisiva, eu acredito, sabe? Então, acho que ele tem, sim, esse aspecto social e político nas discussões. Acho que era isso. Ótimo. Então, para você, Léo. Isso, para o Léo. Você mostrou umas fotos suas biofotos. Fiquei pensando no alcance do sujeito cancional de fazer nós, ouvintes leitores, vermos essa geografia do Rio pelas canções. Sim, Marcelo, concordo demais com você. Algo que eu sempre observo, e depois a Fabiana tem para a Fabi também, algo que eu sempre observo, né, é que como a literatura, né, ou a arte, ela interfere, né, ou pelo menos
tenta interferir na nossa visão, na nossa leitura, na nossa perspectiva daquilo que a gente concebe como realidade, né? Então, por exemplo, eu sempre comento, né, que é difícil a gente ir a Salvador e não ficar imaginando ali as narrativas de Jorge Amado, por exemplo, né? Então, quando eu fui, por exemplo, a primeira vez à festa de Iemanjá, e eu tenho ido com regularidade, claro que eu fui com esse verso na cabeça, né, do Caetano Veloso. E aí, quando eu chego lá e vejo aquela imagem, eu falei, gente, é Jamelão, sabe assim, de fato, tem esse alcance, né, Marcelo, das canções, né, as canções de Dorival Caymmi, né, quando como ele apresenta a Bahia, Itapuã, não é à toa que na canção que eu citei, né, muito brevemente, do Caetano, em que ele faz ele fala, né, do palmeiral frio, que são os postes do aterro, ele está fazendo referência às palmeiras que ele canta na canção Itapuã, que ele diz, tuas palmas altas trazem um vento assim para mim, Caymmi. Né? Então, quer dizer, ouvir Caymmi é ouvir a paisagem, né, de Salvador e da Bahia, de algum modo, que o próprio Caetano reconhece, né, que a imagem do lugar vem pelas palmas altas que trazem os versos de Caymmi. Então, concordo demais com você. A gente é muito educado, né, imageticamente, sobre as cidades e sobre as pessoas, né, através dos sujeitos cancionais. Para mim, ele perguntou, Marcelo, também, se você vê também essa conexão no funk, a ascensão e o dinheiro e seus possíveis valores nas MCs. Também, e até uma observação interessante, que muitas das poetas do Islã, né, poetas mulheres e poetas homens também, eles também têm esse lugar duplo, né? Eles são poetas e também são MCs, né? A Carol da Farra, ela se apresenta como MC da Farra. E apesar, assim, essa coisa da ascensão social, do dinheiro, a gente tem, por exemplo, no caso da Carol, assim, essa ironia que, quando ela é questionada sobre não ser mais periférica, pelo simples fato dela começar a andar de Uber, né? Então, assim, tem essa ironia sobre o que é ascensão, né? Ascensão no sentido de, como a gente vê também em Carolina de Jesus, né? Que a ascensão é quando ela sai do quarto de despejo para uma casa de alvenaria, né? Então, tem muitos sentidos ligados a essa ascensão, que muitas vezes é apenas você sair do espaço periférico que você está e ter certa autonomia financeira, certa condição de se manter e de pegar um Uber algumas vezes, dentro dessa perspectiva econômica. E aí, no caso do funk, a gente também tem esse caso que eu estou falando, que eu estou usando como exemplo a Carol e a Carolina, mas a gente tem no funk um outro tipo de exemplo também, que é de grande fortuna, de ganhar muito dinheiro com a questão da música. E o que eu acho mais interessante é que eles produzem e colocam na internet, tem milhares de visualizações a partir de uma autogestão. E aí depois vem as grandes gravadoras e acabam pegando esses artistas, mas é para a gente pensar como esses espaços que estão fora dentro dessa lógica capitalista, não lógica de capitalista, mas de grande alcance das grandes gravadoras, eles também têm a possibilidade de um grande alcance e de fazer também muito dinheiro, né? E não sei se eu respondi, Marcelo. Às vezes o meu pensamento fica um pouco confuso. E aí a Yasmin Tinoco pediu para eu contar sobre o meu percurso como pesquisadora, como foi lidar com o ambiente acadêmico, em alguns momentos é resistente às mudanças. E eu comecei como pesquisadora na UERJ, com iniciação científica, e o meu objeto de pesquisa foram os microcontos, né?
e eu tenho uma lembrança muito clara disso, de como começou, que eu estava numa disciplina de literatura brasileira, e a Ana Chiara me entregou o livro Mínimos Múltiplos Comuns, do João Gilberto Nobre, e falou assim, faz o seu trabalho sobre esse. E eu fiquei encantada pelo livro, e minha pesquisa de mestrado, de doutorado, foi sobre o tema do microconto. A questão dos temas raciais, ela vai surgir quando eu termino o doutorado, lá em 2017, e também por um interesse que vem surgindo, que surgiu para mim nos últimos anos do doutorado sobre essas questões raciais, e aí eu tive uma experiência muito, muito forte numa aula da professora Giovana Xavier, em que eu fui assistir uma aula da disciplina dela e eu encontrei um ambiente totalmente diferente, de uma professora negra em sala de aula, com uma turma toda de mulheres negras, de cabelos soltos, e aquilo foi muito, muito forte, muito potente para mim. E aí, no final, assim que eu defendi o doutorado, eu lembro que também a Ana Chiara me falou para assim, que eu deveria ver a Estrela do Patrocínio. E aí, quando eu vi a Estrela do Patrocínio, eu conectei com a questão da oralidade, eu já estava pesquisando a Carol Del Farro, assim, acompanhando a Carol Del Farro, que era na cidade, e aí eu comecei a fazer essa pesquisa juntando a Estrela do Patrocínio e a Carol Del Farro, que acabou gerando a pesquisa de pós-doutorado que eu fiz a partir de 2018. Mas, assim, eu tive muita sorte, né, apesar de muitas questões que a gente acaba se deparando na academia, mas eu tive muita sorte de encontrar uma academia com muitos alunos como eu, com alunos interessados nas questões de escritores negros, e essa pesquisa me permitiu, em muitas universidades aqui no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, de apresentar e ter momentos muito, muito bonitos de alunos do curso de letras, inclusive, de outras universidades, que não gostavam de literatura, e quando conheceram o Islã, e aí entenderam que aquilo, eles sempre falam que isso aí é literatura, professor. Quanto a literatura pode ser um campo muito mais amplo e que traga muitas outras identidades, né, para serem discutidas, e aí você tem esse feedback, essa experiência por essa geração de alunos que são muito mais conscientes e abertos a essas novas, essas diferentes formas de poesia, né, que a gente, principalmente ligada à oralidade, e com tanta conexão com o rap ou com o funk também. Acho que é você, Léo. Ô, Tatiana, eu concordo com você que provoca uma viagem no tempo e quase cronológico, né? Mas perceba, quando eu comentei que eu não queria, a minha intenção não era mostrar a cronologia, era, na verdade, a cronologia na qual essas letras foram sendo feitas. Porque se eu colocasse essas letras numa cronologia né, normal, habitual, elas ficariam mais confusas, mais fragmentadas, que eu acho que essa é a intenção do artista. Mas para aqui, para minha fala, entende? Eu precisava compor um percurso da Zona Norte até a Zona Sul, então para mim não me interessou a sequência em que as letras foram cantadas, as canções foram publicadas ou gravadas. Né? O meu interesse era mais pensar o percurso do que as datas das letras, tá bom? É isso que eu queria... Mas eu entendo, de fato é bonito, o percurso que o Caetano faz é bonito, né? Tem mais uma aqui da Glória, e ela pergunta se o fato de serem mulheres, essas poetas, também potencializa essas críticas, ou melhor, essa lógica de questionar o lugar dessas poetas, tanto na comunidade como na mídia. Eu acho, Glória. Eu acho. Tem sim. Esse lugar, né, de ser mulher, de ser negra, tem atravessamentos também de opressões que acabam se refletindo tanto nas cobranças, né, quanto nessa visão de um lugar
que elas estão ocupando, né? É disputa de poder, mas eu concordo sim com você, também acho. Mais alguém? Olhe uma. Ô, Fabiana, só comentar enquanto você vê se aparece mais alguma coisa, essa questão, né, do rap, do slam na academia, né, há ainda uma resistência tão forte, né, e eu penso naquele caso emblemático, né, do professor que levou a letra de negro drama, né, dos Racionais, e aí os alunos perguntaram, mas isso é poesia? Então eu gosto de poesia, né. Eu acho que o próprio entendimento, né, do que seja poesia vem mudando também, né, Fabiana? Sim, eu acho que essas poéticas que você tão bem apresentou para a gente nos ajudam a também problematizar isso dentro da academia, né? Por isso que, como a Yasmin comentou, seu trabalho é muito bonito mesmo, a importância para repensar as nossas definições para o que seja poesia, né? E eu acho que é muito... Assim, eu tive experiências muito mais bonitas com esse percurso da pesquisa, justamente sobre isso, né, de abertura para discutir esse conceito do que é poesia, de quem pode ser poeta, né, e é muito, muito bom ver como os cursos, as disciplinas, se você comparar, por exemplo, com alguns anos atrás, de como esses autores vão entrando, não de uma forma como uma exceção, mas participando da discussão do conceito de literatura, da história da nossa literatura, num lugar diferente do que a gente via antes, né? E por isso eu acho importante a gente sempre pensar e questionar essa ideia de descobrir tal autor, né? Descobri, encontrei, mas pensar que essa produção, ela existe e ela se mantém e ela é ativa, e eu acho que faltou justamente esse olhar, esse virar-se para essa discussão, que a academia, durante um tempo, teve muita resistência, né? Posso dizer assim, mas que agora a gente tem um ambiente muito, pelo menos no percurso que eu faço, muito propício para esse debate. Agora falou. A Glória está comentando que, além da viagem musical, tem a viagem pela literatura. De fato, Glória, só para deixar isso registrado, né, o Caetano Veloso é um grande leitor, né, leitor de literatura, e isso mereceria outra fala, porque, de fato, ele vai deixando os rastros do leitor que ele é nas canções dele, né? Mas eu acho que aqui tem, quando eu faço essa provocação, né, do sujeito cancional de Meu Rio, com a intenção do Bento Santiago de escrever, né, uma história dos subúrbios, eu acho bem provocativa essa leitura, né? Fabiana, Tatiana está conversando com você. Eu só não entendi a promessa. O que é a promessa? Cumprir a promessa? É a promessa de ameaça, Tatiana? Ela também teria que sair do espaço? Eu acho que... Ah, sim. Tem que fazer questão mesmo. Eu acho que ela faria assim, certíssimo. Mas o que você fala sobre o julgamento vindo dos mesmos, que eu escrevo no livro. Ah, Tatiana, agora eu entendi. Nossa, mas é verdade, um bom diálogo que você fez, né? Desse verso da Carol de escrever um livro com a Carolina, que ela realmente ameaçava os vizinhos que ia colocar tudo no livro. Não, foi ótimo, não foi viagem não, adorei. Ô, Glória, só para completar, eu entendi que você falou a questão dos subúrbios e, né, da paisagem do Rio de Janeiro e o trânsito de trem, né? Me interessou esse
esse sujeito cancional que anda de trem, né? E aí você cita o Lima Barreto, a professora Giovana, né, minha colega de departamento aqui na UERJ, ela fez uma aula belíssima, sexta-feira passada, né, aqui também no ambiente virtual da UERJ, sobre o subúrbio do Lima Barreto. Foi muito bonita a aula da professora Giovana, concordo com você. E na hora da aula eu comentei com a Giovana desse subúrbio do Caetano. Eu acho que sim, tem essa aproximação, sim. Entendi, Glória. Acho que a gente está chegando no nosso tempo, Léo. É. Né? São 3 horas. Falta um minutinho só. A gente pode ir se despedindo, né? A gente pode se despedir. Não sei se a Ana Chiara quer comentar alguma coisa, quer encerrar. A gente que agradece, Glória. A organizadora. Foram ótimos os comentários, as perguntas. Muito bom. Muito bom. E eu queria só deixar também um pedido, que é, se quem está aqui na sala, nossos ouvintes, que possam ir lá no Instagram também, seguir a Carol Dalfarra, eu acho muito importante, e acompanhar o trabalho dela. Então, pode ir lá, o arroba dela é Dalfarra, e aí vocês vão ver os poemas, inclusive esse que eu comentei hoje, performado num vídeo. Que ótimo. A gente que agradece muito. Janaína, muitíssimo obrigado, Janaína, pelo apoio técnico e moral e emocional. Para que a gente pudesse emocional, principalmente. Emocional, principalmente. A gente entra nervoso e sai super calmo. Super. Nós é que agradecemos. Foi lindo, foi maravilhoso. Eu poderia ficar a noite toda aí. Pode ser. Parabéns. Obrigado. Gente. Obrigado, Fabiana, pela parceria, pela nova parceria. Sempre muito bom estar com você. Também adorei. Foi um ótimo dia da amizade. E só para registrar, gente, próxima segunda, né, a gente tem a última sessão, né, do ciclo de palestras, que será com a professora Fátima Oliveira e com a professora Daniele Fortuna, né, que estão aqui assistindo a gente. Então, as duas, semana que vem, segunda também, a partir das 5h30 da tarde, estejamos todos aqui de novo para ver as duas colegas também com trabalhos muito admiráveis para a gente comentar. Agradeço a todos os colegas, alunos. Muito obrigado, gente, pela presença. Obrigada, Aline, pela ajuda e Vinícius. Aline, obrigado, Aline. Obrigada, Aline. Nada, gente. Que isso. Obrigada a vocês. Muito obrigado, Aline. É isso. Obrigado, gente. Obrigada. Quem quiser sair, tem 3 pontinhos ao lado do coração. É só clicar e aí sair. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Eu vou desligar no Face, tá, gente? Tá bom.